Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica, eu sou terapeuta floral, sou taróloga, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, como funcionam os meus atendimentos e os valores, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu gosto bastante, que são as crenças limitantes. Bom, você está trabalhando ali, fazendo o Ho'oponopono, está lendo bastante, está fazendo terapia, ou descobriu ali numa tiragem de tarô que você tem uma crença limitante. E aí você se pergunta: e agora? O que eu faço com essa informação? Eu já me fiz essa pergunta e eu tenho clientes também que se fazem essa pergunta. E aí eu vou trazer para vocês um insight muito interessante que eu tive assistindo um vídeo da Monja Coen, né, sobre essa questão de descobrir aquilo que nos incomoda, né? Uma moça mandou uma mensagem para a monja falando sobre os medos que ela tem, medo de ir para a vida, medo de realização, e que ela descobriu que esses medos estavam atrelados à infância e à adolescência dela por conta do comportamento do pai dela. O pai dela acho que era muito severo e isso fez com que ela tivesse medo de realizar coisas, de resolver coisas, enfim, e a vida dela estava travada por essa questão. E a monja, muito sabiamente, respondeu para ela assim: você já tem, minha querida, o seu problema praticamente resolvido, porque você tomou consciência do que faz com que você não realize, de que você não vá para a vida. E eu fiquei pensando naquilo, eu achei tão interessante aquela resposta da monja. Consciência já dá para você praticamente a resolução do seu problema. Então, quando você descobre uma crença limitante, você tem consciência da crença, você já tem praticamente ali o seu problema resolvido. Por exemplo, eu vou dar para vocês um exemplo meu, tá, pessoal? Eu tô trabalhando muitas crenças relacionadas à prosperidade, já tem um tempo que eu venho trabalhando isso, tá? Algumas coisas eu consegui já manifestar na minha vida, outras ainda não. E aí, eu tava pensando sobre essa questão, eu faço exercícios, né? Sempre tô fazendo algo que me beneficia de alguma forma, buscando coisas novas. E aí, esses tempos atrás, eu tava fazendo a minha declaração, né, de imposto de renda. E a minha declaração ela é simplificada, então ela é fácil de fazer, de preencher. E aí eu resolvi preencher eu mesma, né? Não quis pagar uma pessoa para preencher, porque eu achei que eu mesma ia conseguir fazer. E eu fui lá preencher minha declaração. Preenchi bonitinho, enviei para a Receita e me deu aquela sensação de alívio, né? Nossa, enviei a minha declaração de imposto de renda, graças a Deus. Aí eu pensei o seguinte: ainda bem que eu tenho poucas coisas para declarar e a minha declaração é fácil de fazer. Olha só, ainda bem que eu tenho poucas coisas para declarar. Ainda bem, ou seja, eu estava agradecendo por ter poucas coisas para declarar, porque isso me traz menos trabalho. Que crença vocês conseguem identificar aí? Eu de cara, assim que pensei isso, já consegui identificar que eu tenho uma crença que se eu tiver muitas coisas, né, muitos bens materiais, muito dinheiro, eu vou ter trabalho para declarar isso, para lidar com esse dinheiro, medo do que esse dinheiro pode trazer para mim, né? E aí é uma crença, gente, que a gente traz internamente. Você pode ter também essas mesmas crenças. Às vezes, se você tá com um problema de prosperidade, ou não tem problema, mas quer melhorar, às vezes tem um medo do dinheiro, medo do que o dinheiro pode trazer, das mudanças, dos problemas que o dinheiro pode trazer. E aí eu me dei conta da crença. Quando eu me dei conta, tomei consciência, porque foi na mesma hora, tá? Por que que foi na mesma hora? Porque eu já trabalho isso há muito tempo, tá, gente? Então, eu tenho uma facilidade maior de observar meus pensamentos, tá? Então, se você tem essa facilidade, essa forma de lidar com as crenças vai te ajudar muito. Mas se você já não tem, você vai precisar de outras ferramentas, como por exemplo, o Theta Healing, os florais de Bach também ajudam a lidar com as crenças, tá? Mas se você já tem consciência, você consegue compreender, observar, você vai conseguir lidar com as suas crenças dessa forma. Então você descobriu uma crença limitante, daí, o que faz? Na verdade, você vai começar a mudar o seu pensamento que condiciona o comportamento. É isso. Então, por exemplo, se eu acho que dinheiro vai trazer problemas para minha vida, eu começo a mudar essa forma de pensar. Não, dinheiro é bom. Eu quero ter muitos bens para declarar para o governo.
eu quero passar o teto de imposto de renda, eu tenho que pagar bastante imposto, eu tenho que, sabe? Porque se eu pagar imposto significa que eu tenho coisas. Às vezes a gente pensa assim, né? Ai, mas se eu tiver uma empresa, eu vou ter que pagar imposto. Ai, que saco. Gente, mas se você tem coisas, você paga por elas. E você só paga por elas porque você tem. Às vezes você pensa assim, ah, mas se eu tiver uma empresa, eu vou ter que ter uma licença tal, uma licença Y, uma licença X. Mas por trás da licença X, Y, Z, você tem uma empresa. Você só paga isso porque você tem. Você só declara imposto porque você tem coisas para declarar. E aí, se a gente pensa que eu não quero ter porque dá trabalho, nunca vai vir mesmo. Sacaram? Então, o que é muito importante desse jeito de trabalhar as crenças? É ficar sempre no orai e vigiai, na autoconsciência e na autoobservação. Se você consegue identificar o pensamento na hora que ele passa ali na sua mente, você dá o estalo e você muda. Você olha e fala: não, não é essa a vida que eu quero. Não é essa a vida que eu quero manifestar. É uma vida diferente. Se é diferente, eu tenho que fazer diferente, me comportar diferentemente. Senão vai ficar tudo igual. E na hora que eu tive esse pensamento do imposto de renda, eu pensei, tá aí. Né? Como é que eu vou manifestar dinheiro na minha vida? Como eu vou manifestar coisas na minha vida se eu tô com medo, se eles vão me dar trabalho, se eu vou ter que resolver coisas, se eu vou ter que ir no banco, se eu vou ter que... Não vai ter, não vai chegar. Tem uma resistência, tem um bloco de resistência na frente daquilo que você quer trazer para sua vida. Essa é a crença limitante. Mas se você toma consciência, você faz diferente. Então, o que eu faço com essa crença que eu descobri, Angélica? Tome consciência dela, como disse a monja. A consciência te dá pelo menos grande parte do problema resolvido. Óbvio que nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Tem gente que tem mais dificuldade de autoobservação. Aí precisa entrar com as ferramentas. Precisa entrar talvez com Theta Healing, né? Que é uma terapia que ajuda muito essa questão de crenças. Precisa entrar com florais de Bach, né? Precisa talvez de uma carta de tarô ali para te indicar qual crença que você tem, como você trabalha suas crenças limitantes. Eu já tive clientes fazendo atendimento de tarô para descobrir como trabalhar as crenças, porque o tarô te dá essa orientação, te dá consciência sobre elas. Entende como funciona? A gente precisa estar consciente do processo. Se eu estou consciente de qualquer processo na minha vida de mudança, eu consigo trabalhar os comportamentos que estão me levando no caminho oposto. Então, gente, você descobrir uma crença, é muito importante que você tenha consciência dela. Se você tem consciência, você consegue trabalhar. E uma das formas de trabalhar é mudando a forma de pensar. É simples. A gente que complica muito. Né? A gente que chega, ai, preciso fazer isso, o que eu vou fazer? E aí nunca trabalha porque tá sempre pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Simples, você fica consciente e você muda. Se você não conseguir fazer isso sozinho, aí tem os apoios, tem as terapias, tem as pessoas que podem te oferecer serviços para te ajudar. Mas sempre você tem que buscar o melhor caminho para você, tá? Então, trazendo para vocês essa informação hoje, se você tem uma crença limitante, você descobriu através do Ho Oponopono, através do tarô, através dos estudos, através das terapias, que você tem uma crença, seja ela qual for, sempre tente ficar consciente dela. Ficando consciente, você muda o pensamento que condiciona o comportamento. E aí você vai notar que você vai ter comportamentos diferenciados porque você está mudando a sua forma de pensar. É isso, pessoal. Eu sei que esse é um vídeo que não vai caber para todo mundo, tá? Obviamente, tem gente que tem mais dificuldade. Mas, se para você, né, trouxe algum esclarecimento, clareou suas ideias, eu peço que você deixe o seu like aqui, tá? E deixe seu comentário se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!